Bem, a respeito dessas adulterações que vocês estão vendo aí, agora no Inário número 5, eu venho pregando, falando, desde o ano 2000, que o ministério não acredita, primeiro, no primeiro ponto de doutrina, que a Bíblia diz que a Bíblia é a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. E eles não creem nisso. Tá? Eles acreditam que a palavra está na boca deles e que a Bíblia é letra morta. Entendeu? Então a Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que sai da boca deles. Tá? Muito bem. Só que a nossa doutrina não é essa. A nossa doutrina é que a Bíblia é toda inspirada por Deus e por isso ela é a nossa regra de fé e prática. Então a palavra que o pregador fala na tribuna, ela veio de Deus se ela está de acordo com o ensino registrado nas Escrituras. Porque se não estiver de acordo com o que está registrado na Escritura, não é de Deus. Entendeu? Simples assim. Por quê? Porque de uma fonte tão pura e santa, perfeita como é o Espírito de Deus, na revelação do ensino das Escrituras, você não pode ter ensinos diferentes, contraditórios. A Bíblia afirma que ela é toda inspirada por Deus, que ela é a palavra de Deus inspirada. A própria Bíblia nos afirma isso. Né? Os apóstolos escreveram, os profetas escreveram isso, né? Debaixo da guia da inspiração de Deus. Né? Então, estes homens perverteram o ensino das Escrituras. Eles não creem na Bíblia como infalível palavra de Deus. Desde o ano 2000, eu venho dizendo isso. Agora, com o Inário número 5, né? O Inário número 5 ficou provado. Né? Eles mudaram no Estatuto em 1995 e eu descobri isso no ano 2000 e venho batendo ensinando isso aí. Tá certo? Agora está aí registrado para quem quiser ver. Tá? Que acrescentar a palavra contendo no nosso cenário, para conhecimento público. Então, presta atenção agora. Dessa maneira, eles entraram num buraco que não tem saída. Porque, veja bem, se na Bíblia tem partes que são inspiradas por Deus e outras partes é do homem, pode ser que você acredite em alguma coisa porque você está lendo na Escritura, você está acreditando, mas que não tenha, isso não foi inspirado por Deus e você está acreditando em bobagens, né? É porque ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Guia de fé é aquilo que a Bíblia ensina, nós devemos acreditar. Também tem outra coisa também, precisamos dizer onde tem inspiração divina e onde não tem. Por quê? Pode ser que você esteja praticando alguma coisa, fazendo alguma coisa, porque você viu escrito na Bíblia, mas aquilo não é da inspiração divina, não é de Deus, é do homem. E você está laborando no erro. Entendeu? Agora, na verdade, esses vigaristas religiosos, falsos profetas, eles não podem fazer as mudanças de acordo com o que está na cabeça deles. Tá? Porque se fosse fazer um ponto de doutrina a respeito da Bíblia de acordo com a cabeça deles, eles diriam, a Bíblia, nós cremos que a palavra de Deus está na nossa boca. E a Bíblia é apenas um livro como outro qualquer. Entendeu? É isso que eles deveriam fazer, porque é isso que está na cabeça deles. Né? Bom, mas eu venho explicando isso desde o ano 2000, que os caras perverteram o primeiro ponto de doutrina, porque eles não creem na Bíblia como infalível palavra de Deus. Infelizmente, o ministério de Jandira está indo no mesmo rumo. Bem, irmãos, aqui que vos fala, irmão Samuel Trevisan, sou ancião da Congregação Cristã Ministério de Jandira, onde o Senhor tem nos separado por uma obra nova na terra. Irmãos, nós não mudamos nada do que nós aprendemos. Nós continuamos servindo o Senhor da mesma forma que nós aprendemos.
E se porventura algum irmão que está conosco, trabalhando no ministério, mudar alguma coisa, este irmão não fará parte conosco do nosso... Eles não têm um posicionamento a respeito disso. Não têm um posicionamento a respeito disso. Quando esse ensino deve ser rejeitado. Deve ser rejeitado. Porque é falso e mentiroso. Desde o ano 2000 também eu digo que eles não creem na divindade de Jesus Cristo. Entendeu? Há todo um esforço de negar a divindade de Jesus Cristo. Tá certo? Que é uma coisa muito clara na Bíblia, nas Escrituras. Eu já tenho feito vídeos a respeito, explicando isso. E também tenho escrito muito a respeito disso. Que Jesus é Deus. É o Verbo encarnado. Né? Mas eu venho dizendo isso, eles negam, perverteram, eles não creem no segundo ponto de doutrina. Agora a prova está aí, está lá no Inário. Está lá no Inário número 5. Você pega o Inário número 4, você pega o Inário número 4, e você pega o Inário número 5, você veja a diferença. No Inário número 4, está escrito que Jesus Cristo é a palavra feito carne, né? E que é isso. E que nele há duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E por isso ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É isso. Mas eles não creem nesse ponto de doutrina. Então, adulterar o segundo ponto de doutrina. O que eles fizeram? Eles fizeram: nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, criador de todas as coisas, em cuja unidade há três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, em cuja unidade há três pessoas distintas. Esse A é do verbo haver. O verbo haver indica uma situação permanente, que não muda, que não se altera. Então, eles substituíram, no segundo ponto de doutrina, o verbo haver pelo verbo estar. O verbo estar indica uma situação transitória, uma situação que muda. Tá? Então, por quê? Veja bem, hoje eu estou doente, mas amanhã eu posso estar curado. Né? Hoje você está trabalhando, mas amanhã, se você for mandado embora da firma onde você trabalha, você está desempregado. Então foi isso que eles fizeram. Também retirar a palavra distintas. Em cuja unidade há três pessoas distintas. Retirar a palavra distintas. Tá? Ficou apenas que nele estão três pessoas. Para por aí. Esse é um esforço de negar a divindade de Jesus Cristo. Eles têm um problema sério também para mudar, que é o terceiro ponto de doutrina. Como é que vai mudar isso aí? Eu não sei. Mas esses homens são criativos demais. Né? Então, por meio de linguagem subliminar, eles estão passando esses conceitos falsos de que Jesus Cristo não é Deus. Entendeu? Então, eles vão dar um jeito de sair daqui 5, 10, 15, 20 anos, vão também adulterar esse ponto de doutrina, não eliminá-lo, tirar. Entendeu? E perverter, e também, eles não creem no quinto ponto de doutrina que diz que a salvação é por meio da fé, pela fé somente. Então, toda a Irmandade hoje vai no rumo das crenças deles. Que é só para se você salvar, você precisa batizar, você precisa ser firme e fiel, você precisa praticar boas obras, você precisa pertencer à igreja, que é a igreja única, tal. Todo esse discurso mentiroso. Quando de fato a salvação só acontece pela fé. Está lá bem escrito em Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Muito bem. Mas agora eu vou explicar
para vocês. Eu tenho feito vários vídeos explicando que Jesus Cristo é Deus encarnado. Porque Ele é o Verbo de Deus, Ele veio diante de Deus. Então entenda uma coisa, na eternidade não existia essa relação pai e filho. Não existia essa relação pai e filho. Existia o Verbo. João fala no primeiro capítulo, no capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então não existia essa relação. Ele é o Verbo, ele veio de dentro de Deus. E o verso 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Entendeu? Então, ao entrar no mundo, no ventre de uma mulher, então, ele assumiu uma natureza humana. Então, é o que diz o terceiro ponto de doutrina. Nós cremos que Jesus Cristo é a palavra feito carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria. Então, ele foi um esperma, quer dizer, uma semente, que fecundou o óvulo de Maria. Ele foi um zigoto, ele foi um feto, ele foi um bebê e se fez homem. Quando entrou no mundo, o anjo disse aos seus pais, José e Maria, que lhe desse o nome de Jesus. E Cristo é um título. Se você ver lá no Velho Testamento, você vai ver reis recebendo o título de Cristo. Cristo é no grego. No hebraico, você vai ver o título é Messias. Messias, que quer dizer, significa o ungido de Deus. Então, lá no Velho Testamento, reis e sacerdotes receberam o título de ungido, que significa Cristo na língua grega. Entendeu? Agora eu quero explicar uma coisa, que é um detalhe, sabe? Mas é muito importante que vocês tomem conhecimento disso. Veja bem, na língua portuguesa nós temos a palavra saudade. E eu escuto sempre dizer que a palavra saudade, representando aquilo que ela é exclusiva, da língua portuguesa. O inglês, o francês, o espanhol, o alemão não tem uma palavra para exprimir esse sentimento tão bonito das emoções humanas, que é a palavra, que é a saudade, a palavra saudade. Então veja, no grego também nós temos uma palavra que tem um sentido, um significado muito especial e que nós não conseguimos traduzir exatamente o que está no original grego. E a palavra é a palavra forma. No grego há duas palavras para forma, formato. Assim também no grego, nós temos a palavra forma, que é traduzido para a língua portuguesa como forma, formato, imagem, aparência, Entendeu? No original, no grego, há duas palavras com sentidos diferentes, para a palavra forma. Então você veja esse texto aqui, em Filipenses, capítulo 2, versículo de 6 a 8. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então veja, nesse texto você encontra a palavra forma aqui, a palavra forma no verso 6, no verso 7 e no verso 8. No verso 6 diz assim, que sendo em forma de Deus, no verso 7 diz assim, tomando a forma de servo, e no verso 8 diz,
achado na forma de homem. Então veja, a palavra forma, formato, imagem, aparência, não é isso? Para nós aqui. Mas no grego, essa palavra, no original grego, ela está escrita de maneira diferente. Ela tem um significado diferente. Então veja, são essas duas palavras, morfê, né? E esquema. Morfê, no grego, significa a forma interior, o que está dentro. E esquema significa a forma exterior, aquela que você pode ver. Entendeu? Então, essas duas palavras, morfê, que significa a forma interior, e esquema, que significa forma exterior, formato exterior, imagem exterior, né? Elas estão aí nesses versos. No versículo 6, no versículo 7, no versículo 8 de Filipenses, capítulo 2. Então vamos ver. O verso 6 diz assim, falando sobre Jesus, que sendo em forma de Deus, tá? Que sendo em morfê de Deus, essa forma, palavra forma aqui, é morfê. Então significa que sendo no formato interior de Deus, Jesus Cristo, que sendo a imagem interior de Deus, tá? Não teve por usurpação ser igual a Deus. Quer dizer, usurpar é você reivindicar, exigir para si uma coisa que você não tem direito. Tá? Está querendo dizer essa frase que todas as vezes dizendo que eu e o seu Pai somos um, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o bom pastor, entendeu? Ele estava se identificando com o Deus de Israel, o próprio Deus Criador. Então, quando ele... Ministério.